Eu sou a professora Anne Moraes e eu estou dando o curso Técnicas de Comunicação Humanizada e a Visita Domiciliar no Bolsa Família. Estamos na nossa aula 8. Vamos ver um pouquinho sobre o que vamos tratar nessa aula? Então, nós temos aqui, vamos ver os objetivos da aula 8. Vamos falar um pouquinho sobre a visita domiciliar, sua importância, o que é, para a gente pensar um pouco nesse ambiente, nesse contexto comunicativo. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos comunicativos que estão implicados, então, nessa visita. E, obviamente, a gente vai refletir, pensar sobre a relação disso com conceitos que a gente foi vendo, ao longo das aulas até agora. Então, a gente daqui a pouco vai estar no final, do nosso curso. Então, a gente vai pegando todos esses conceitos e essas questões que a gente foi falando antes para poder aplicar aos casos concretos e à visita, a esse ambiente, a essa situação comunicativa. Possíveis desafios comunicativos, que vão estar atrelados a esse ambiente, a esse contexto. E caso concreto, e como a comunicação não violenta e a comunicação humanizada deve ser o foco dessa construção comunicativa dessa relação nesse momento. Então, vamos juntos. Então, quais são os objetivos da aula 8? Apresentar o que consiste a visita domiciliar, principalmente no caso do programa Bolsa Família. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos observar os aspectos comunicativos que estão implicados nessa visita, usando como base conceitos que a gente viu antes, e analisar alguns casos concretos, em que possa ficar evidenciado o uso da comunicação não violenta nesse cenário, que é o nosso grande foco. O grande foco do curso, tratar sobre as técnicas de comunicação humanizada na visita domiciliar. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre a visita domiciliar. A visita domiciliar no programa Bolsa Família consiste na ida ao domicílio dos beneficiários por parte de pessoas contratadas pelo governo para coletar informação prestada ao cadastro único, que são informações que precisam passar por atualizações ou averiguações cadastrais. Então, é o momento de ir ao domicílio do beneficiário para poder coletar essas informações, averiguar o cadastro, as atualizações que possam estar relacionadas a informações prestadas ao cadastro único. Então, é muito importante que isso seja feito. Tá? Com isso, o Banco Oficial de Dados do Governo se mantém sempre atualizado. Então, a gente vai falar algumas vezes nessa aula sobre a importância dessa visita, porque é muito importante que o governo tenha essas informações atualizadas para que ele possa agir, da melhor forma, para que ele possa saber o que ele se o programa está caminhando no rumo ok, ou se precisa de algumas mudanças, ou como está a realidade dessas famílias diante dessa construção e dessa participação nesse programa. Então, dados, gente, porque o que acontece? Dados, informações, são muito importantes para o governo. Então, não é à toa que a gente tem uma série de pesquisas e mais pesquisas que, obviamente, estão relacionadas com a área política, com a área do governo, enfim, com todo o seu aparato, mas também estão relacionadas a outras instituições. Então, a gente tem, por exemplo, as faculdades. A gente tem uma série de instituições no nosso país que fazem pesquisa e que precisam de dados. Porque quando a gente tem um dado, então a gente viu numa outra aula, 30% da população brasileira tem analfabetismo funcional. Então, quando a gente tem esse número falando de um todo, a gente pode pensar, olha, esse número é grande, então a gente precisa atuar para poder diminuir essa taxa, para que a gente possa resolver esse problema. Para que eu possa resolver o problema, eu preciso entender o problema, a gravidade do problema, o tamanho do problema. Então, pesquisa, dados, informações, isso é muito importante para atuar, para atuação, seja do órgão que for, é preciso de dados, a gente precisa de números, a gente precisa de informação. Então, essa visita, ela faz parte
necessidade do governo em coletar essas informações, tá? E o que é o cadastro único? Vocês com certeza sabem o que é o cadastro único. Vocês provavelmente já fizeram um curso sobre cadastro único. Então, só trazendo aqui, né, porque é importante porque a gente vai falar ao longo da aula, retomar esse conceito, né, do que é o cadastro único tão importante. Então, essas informações foram retiradas do manual do entrevistador, que é um manual utilizado, né, para quem vai fazer a visita, enfim, as visitas domiciliares que vão precisar seguir determinadas ali, informações, regrinhas que estão dentro do manual. Então, a gente tem aí, ó, o cadastro único foi criado em 2001 e regulamentado pelo decreto 6.135 de 2007, tá? Então, é uma informação aí temporal sobre o cadastro único. E o que é o cadastro único? É um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. Então, o cadastro ele vai conseguir identificar e caracterizar essas famílias de forma socioeconômica. Que família é essa? Quantas pessoas moram? Né? Quantas pessoas compõem? Que pessoas são essas? Que idade? Enfim, quem trabalha, quem não trabalha? E esse trabalho gera quanto? Então, toda uma identificação e uma caracterização dessas famílias, tá? Brasileiras de baixa renda. E essas informações, tá? Nesse nosso terceiro ponto aqui, elas podem ser utilizadas pelos governos federal, estadual, municipal, então pelos governos, tá? Para obter um diagnóstico socioeconômico das famílias cadastradas. Então a gente traça um perfil. Esse perfil é algo importante, porque você vai saber o que tem em comum ou de diferente, o que tem em comum entre essas famílias. Né? E, obviamente, pensando nas questões sociais, educacionais, econômicas, né? De moradia, de saneamento, de construção, né? De relação ali com o ambiente, os espaços. Então, são várias informações que fazem com que o governo consiga traçar um perfil, consiga perceber o diagnóstico, né, socioeconômico, e aí aqueles gráficos todos, para que a gente possa ter uma noção geral dessas famílias e das suas necessidades. Porque para que a gente possa ter políticas públicas eficazes, que de fato vão auxiliar, vão resolver, a gente precisa de informação. Tá? E uma informação que esteja dentro de um plano de dados, né, que esteja dentro de um banco de dados, que seja único, por isso o cadastro único, porque ele vai pegar todas essas informações, tudo vai estar concentrado nesse cadastro, porque todas essas famílias, por exemplo, Bolsa Família, para receber o benefício, ela precisa, né, o auxílio, né, para que ela seja uma beneficiária, ela precisa estar cadastrada no cadastro único. Então, com isso, a informação de todas essas famílias vão estar concentradas nesse banco de dados, o que vai fazer com que o governo tenha e consiga montar todas essas informações, esses gráficos, esses dados de forma macro, para entender e compreender o cenário. Tá? A gente não consegue ter medidas eficazes, políticas eficazes, sem entender o cenário. Tá? E qual a importância do cadastro único? Identifica o grau de vulnerabilidade das famílias, no que toca a moradia, acesso ao trabalho, a saúde, educação. Então, essa identificação ela é muito importante. Auxilia na produção de dados, que é o que eu falei com vocês agora, para que o Estado identifique quais são os fatores que caracterizam a pobreza, então é muito importante saber isso. E que possam promover, né, que o governo possa promover políticas públicas de combate à pobreza, né, tirar as pessoas, né, dessa vida de necessidade, de vulnerabilidade. Possibilita o planejamento de políticas públicas de forma mais precisa, é o que eu falei antes. Como a gente vai acertar o alvo, o problema, a causa do problema, tomar medidas necessárias para poder acertar o alvo, se a gente não sabe o que a gente tem que acertar. Vai lá, tentando acertar no escuro. Acertar no escuro não dá, então a gente precisa dessas informações para que essas políticas sejam feitas de forma mais
precisa e que de fato tenham eficácia, que de fato atendam, tá? De fato promovam a transformação social. Então é muito importante. Agora, quais são os aspectos comunicativos implicados no momento da visita? A gente viu, tá, lá na aula 2 a teoria do Jacobson da comunicação. Então vamos dar uma lembrada? Então a gente viu que para a comunicação ocorrer, a gente tem um emissor, então é aquele que vai produzir a mensagem, que vai criar a mensagem, que pode ser escrita, pode ser falada, ou pode ser utilizando outras linguagens. Então é ele quem vai criar, emitir. E ele vai emitir para um receptor. Então o receptor é quem recebe a mensagem, quem interpreta a mensagem. Então agora, nesse momento, eu estou aqui falando com vocês. Então eu sou emissor, tá? Porque sou eu que estou criando a mensagem e vocês são receptores. No caso, se a gente pudesse estar aqui em diálogo e vocês pudessem me fazer alguma pergunta, vocês iriam estar no lugar de emissor, porque a fala passou para você e você pergunta para mim. Então você passa a ser emissor e eu passo a ser receptor, porque eu vou precisar interpretar o que você está dizendo. Então esse lugar de emissor e receptor é trocado o tempo inteiro. A gente troca o tempo inteiro esse lugar de emissor e receptor. Então, pensando numa linguagem, numa situação de linguagem direta, então imagina, a gente se encontra na rua e a gente começa a conversar. Então, nessa relação direta, eu falo, você ouve, aí depois troca, você fala, eu ouço. E assim a gente vai trocando. Então, a gente sai da figura de emissor para a figura de receptor. E você vai ter o emissor manda uma mensagem para esse receptor, seja diretamente ali na conversa falada, seja por uma mensagem, um WhatsApp, seja por um e-mail, seja por um documento, seja por uma ficha cadastral, seja, enfim, há várias formas de você se comunicar, né, com o outro. Então, isso aí vai mudando, dependendo do contexto. Então, a gente tem um canal. Então, o canal, por exemplo, se nós estamos na rua, nos encontramos, é um canal direto, porque a gente está lá, na rua. Agora, se é para uma rede social, então o canal vai ser a rede social, ele que vai fazer essa ponte entre mim e vocês, entre mim e qualquer outra pessoa, tá? E o código é a linguagem que você usa para se comunicar com o outro, tá? Então, pensando na visita, então agora vamos aplicar isso à visita domiciliar. Então, o emissor, né? Então, você chega até a casa do outro e você fala com o outro. Então, nesse momento, você é o emissor, o visitador. Você precisa falar com quem? Com o receptor, que é o beneficiário. Então, é com ele que você precisa conversar. A mensagem que você tem para ele é que você precisa coletar ali dados do Bolsa Família. Então, você precisa atualizar, você tem uma ficha para preencher, você tem que fazer e escrever. Então, você precisa fazer perguntas e coletar essas informações. Então, vai ser isso que você vai pedir a ele, conversar com ele, falar com ele. Então, a mensagem envolve qual referente, qual contexto. Então, lembra que existe um contexto. Então, o contexto que vai ligar você ao receptor, que é o emissor, visitador e o beneficiário, tá aqui em azulzinho, a necessidade de atualização e verificação cadastral do programa Bolsa Família. Então, essa necessidade de atualização move você. Então, você que está, né, nesse lugar contratado para isso, vai fazer com que você vá até a casa desse beneficiário e peça essas informações. E aí a mensagem vai se construir, tá? E ele sabe que ele, o receptor, o beneficiário, ele sabe que ele está no programa, ele sabe que ele vai receber uma visita, ele sabe que ele vai precisar dar informações. Então, está todo mundo dentro de um referente comum, programa Bolsa Família, visita domiciliar. Tá? Se você entrar lá na casa de alguém que não faz parte do Bolsa Família, bateu na porta errada. A pessoa não vai entender nada, ela fala assim, ih, ficou doido. Então, porque ela não divide com você o mesmo referente, que é o contexto.
Então, se você acerta a casa, então você acertou a casa. O outro sabe. Ah, tá, uma pessoa contratada pelo programa, veio aqui me fazer perguntas, ela entende. Vocês dois estão no mesmo lugar, no mesmo canal, né? Na mesma tecla, como né, a gente diz. E você vai usar que código? A linguagem simples e humanizada. Então, o canal vai ser direto, porque você vai estar diante da pessoa, então não tem nada está mediando, então é você falando com outra pessoa. O código é a linguagem simples e humanizada para que você consiga atingir a sua intenção, o seu objetivo, que é conseguir os dados para atualização e verificação cadastral no programa. Tá? Então, esse é o cenário comunicativo. Então, a intenção do visitador é recolher as informações solicitadas pelo órgão público. Então, essa é a sua intenção. Tá? Então, você não pode deixar essa intenção escapar, esquecer da intenção. Essa é a intenção. Então, você vai até lá para isso. E a partir de uma linguagem simples, direta, clara e humanizada, você vai em busca de realizar, né? Concretizar essa intenção. Observação. Importante lembrar que emissor não será sempre o visitador. Tá? Beneficiário, ao responder as perguntas, passará ao papel de emissor. Então, quando você está no diálogo com o outro, pedindo informações e tudo mais, vai chegar, na hora que ele for responder, ele passa a ser emissor e você passa a ser receptor. Aí você pergunta, você é emissor? Ele é receptor. Então, vocês vão ficar trocando de lugar. Tá? Lugar, não lugar físico, mas trocando de papel de emissor para papel de receptor, papel de emissor, papel de receptor. E aí é que está a questão de vocês lembrarem lá das aulas anteriores sobre qual é o papel do emissor, qual é o papel do receptor. Então, o emissor, ele precisa ser claro, usar uma linguagem simples para conseguir ser entendido pelo receptor. E o receptor, por sua vez, tem que se esforçar para conseguir compreender o emissor. Quando vocês estiverem no lugar de receptor, então o beneficiário está falando alguma coisa, explicando alguma coisa, trazendo alguma informação. Você, no seu lugar de receptor, tem que se esforçar para conseguir compreendê-lo. E se não conseguir compreendê-lo, precisa perguntar, você pode explicar melhor isso aqui, eu não entendi bem? E de uma forma humanizada, não violenta, perguntar para conseguir, então, entender o que foi dito, tá? Porque vai ser importante para o seu preenchimento. E quais são os papéis sociais implicados? Lembra que a gente falou de papéis sociais numa outra aula atrás? Então, quando a gente está em sociedade, só para a gente recapitular, quando a gente está em sociedade, a gente exerce papéis dos mais diferentes. Então, a Anne, aqui com vocês, ela é uma professora que está dando uma oficina, um curso sobre técnicas de comunicação humanizada. Tá? Então, a Anne está ocupando um papel aqui. Agora, a Anne, quando está, por exemplo, com meu filho, vou levar meu filho para passear. A Anne exerce estar naquela relação, naquela construção, naquele momento, a Anne é mãe. A Anne, quando vai visitar a sua mãe, a minha mãe, fui visitar a minha mãe. Eu, nesse momento, eu estou no papel de filha. A Anne, quando vai para a casa do namorado, a Anne vai na casa do namorado. Nessa relação, o papel da Anne é namorada. Então, a gente vai tendo papéis diferentes, na nossa vida. Tá? Inclusive, quem já foi casado e se separou, você já foi naquela relação. Então, por exemplo, eu e o meu ex-marido, que hoje o papel social dele é de ex-marido. Então, eu sou ex-esposa dele. Mas quando nós estávamos casados, eu era esposa e ele era o marido. Então, a gente tinha esses papéis. Hoje, a gente se vê, a gente tem uma ótima relação, mas os papéis são diferentes. Então, os papéis mudam, tá? E dependendo de cada papel que você está exercendo dentro daquele contexto,
a sua linguagem vai mudar. Então, a minha linguagem, quando eu estou no papel de mãe, tendo que explicar uma coisa pro meu filho, falando com ele, meu bebê, meu neném, é diferente da Ana aqui com vocês. Porque o meu papel aqui é diferente do meu papel lá, com o meu filho. Então, a linguagem, as escolhas comunicativas vão mudar dependendo do contexto. Então, a gente pensa agora no contexto de visita domiciliar. Tá? Então, temos algumas questões. Primeiro, o visitador representa um ente público. Então, você foi contratado pelo ente público para ir lá fazer a atualização e as verificações e tudo mais. Então, é alguém que está a serviço do governo. Tá? E, portanto, legitimado pelo governo, o governo te contratou. A partir do momento que ele te contrata, ele te legitima a ir lá, entrar nessa casa, recolher esses dados e sair. Então, você está legitimado pelo governo. O beneficiário é alguém que recebe uma bolsa governamental. E, no caso do Bolsa Família, pessoas em estado de pobreza e vulnerabilidade. Então, o beneficiário ele vai olhar para o visitador como um agente do Estado. Então, essa é uma questão importante que a gente já falou em outras aulas. Então, dependendo da imagem que ele tenha do Estado, do governo, essa recepção pode não ser muito amistosa, amigável, boa, porque ele já pode te olhar, se ele tem uma configuração de que o Estado não faz nada, é ruim, é isso, é aquilo, não me ajuda, e eu só tenho problema, não sou bem atendido aqui, não sou bem atendido ali, não sou bem atendido no posto de saúde, não sou atendido ali na Secretaria de Educação. Ele tendo essa impressão já prévia, lembra da imagem prévia? Essa imagem prévia do governo, isso vai poder, nessa situação, se estender a você, porque ele te vê como um representante do Estado, tá? Então, vocês têm que lembrar que não é pessoal. Se porventura essa pessoa ela for, ela tiver uma comunicação com você conflituosa ou não amigável, não é você em si, é o que você está representando ali, tá? Só para vocês terem isso claro. A cena comunicativa é você lá conversando, procurando as informações. Então a gente chama isso de cena comunicativa, onde está se dando a comunicação. Se dará na casa do beneficiário. É uma visita domiciliar, então ao domicílio. Então você vai até a casa para poder conversar. Então esse é o espaço do outro. Tá? Isso precisa ser muito respeitado. O visitador é alguém de fora, que pode ser visto como uma ameaça à perda da bolsa, enfim. Então, sempre levar esses elementos em consideração na hora que vocês forem se comunicar. Então, possíveis desafios que podem surgir nessa visita. A recepção um pouco calorosa, desconfiança e não entendimento das solicitações. Tá? Então, são alguns, né, gente? Alguns podem ser outros, vários, mas alguns desafios que acabam, muitas vezes ocorrendo. Então, como enfrentar esses desafios, tá? Então, é muito importante a gente pensar no que fazer. Então, o início da comunicação ela é muito importante. Seja simpático e educado, mesmo que o outro não tenha sido tão receptivo. A gentileza quebra barreiras. E eu vou falar isso para vocês porque eu sou professora, né? Eu comecei com vocês no início, sou professora universitária e eu coordeno cursos. Então, muitas vezes eu recebo alunos que estão chateados com alguma coisa, né? E acabam vindo com um tom um tanto violento, agressivo. E não cabe a mim, eu não acho, não só não caber, mas eu não acho mesmo, e eu tenho aprendido isso na minha vida, né, há muitos anos, já há muito tempo e com muita terapia também, que a comunicação violenta ela não vai levar a muita coisa, tá? Então, pelo contrário, ela vai estragar o tudo. Então, se alguém chega até mim de forma violenta e eu sou violenta com essa pessoa, seremos duas pessoas violentas que não vão se entender e nem vão chegar a lugar nenhum. E eu, no meu papel de coordenadora de curso, eu, nesse momento, olá, fulano, boa tarde, pode sentar, vamos tentar entender o que está acontecendo? Eu vou tentar te ajudar,
tá? Vamos conversar que a gente vai tentar chegar em um denominador comum. Então, eu já de forma educada, dou bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que for, falo num tom calmo e digo, olha, vamos juntos tentar ver o que está acontecendo para a gente pensar numa solução. Isso já quebra, a pessoa já que está, né, às vezes, né, com raiva ali, com sentimentos ruins, ela dá uma acalmada, porque ela vê que você a recebeu de uma forma gentil e que você está disposto a ajudá-la. Então, aí já dá uma quebrada. Então, essa que é uma dica que eu dou para vocês, tá? E tem que ser logo no início. Se você no início já é mal educado, a coisa só tende a piorar. Então, o ideal é que esse primeiro contato com o outro seja um contato amistoso, tá? Reforce que a visita é para uma atualização cadastral, pois as informações são importantes para o melhor atendimento às famílias e para melhorar cada vez mais o programa. Então, a gente tinha ali recepção pouco calorosa e temos aqui o que deve ser, né, a estratégia para vocês de como enfrentar isso. O outro era a desconfiança. Então, a desconfiança, como a gente lida com a desconfiança? Reforce, explique. Quando a gente explica para o outro e o outro entende, isso já dá uma tranquilidade. Então, explica que é só uma atualização, que ela é importante para o governo, para ter as informações atualizadas, né, para poder traçar o perfil, pensar em outras medidas só para melhorar e aprimorar. Então, você acalma o outro porque você diz para o outro, calma, não é necessário temer, é só uma atualização mesmo, total. Então, a pessoa que está desconfiada, quando ela recebe essa informação de forma mais detalhada, educada, ela começa aí a não ficar tão desconfiada ali da sua visita. Repetir as informações de forma simples. Então, vamos ver o terceiro. Não entendimento das solicitações. Então, ele não está entendendo o que você quer, ou você perguntou, mas ele não está entendendo. Então, repetir as informações de forma simples, traduzi-las com outras palavras, usar a linguagem para ser compreendido pelo outro, tá? Então, lembra, escuta o outro, não tenta adivinhar o que o outro quer ou o que o outro entendeu ou não, ouve o outro, ele não entendeu isso, então tá. Então, vou explicar dessa forma aqui, de forma mais simples possível para que ele consiga entender. Então, escolher bem as palavras, dar exemplo, enfim, algo que faça com que ele entenda o que você está precisando de informação dele, tá? Isso é importante. Caso concreto é a comunicação não violenta. Então, imagine a seguinte situação. Então, vamos imaginar um caso concreto. Você chegou até a casa de uma família e foi recebido, né, com o beneficiário afirmando que você estava ali para retirar sua bolsa e falando mal do serviço público. Então, serviço público não serve para nada, vocês só vêm aqui para acabar com as coisas que eu tenho, e vocês não me ajudam em nada, eu não sei o que você está fazendo aqui. Supondo, né, que essa cena aconteça de uma recepção bem pouco calorosa, que demonstra desconfiança, medo e ao mesmo tempo um olhar negativo sobre o governo, tá? O que você faz nesse momento? Tá? Como reagir, a partir de uma linguagem humanizada, não violenta, simples, como, né, agir numa situação como essa? Então vamos ver. O que fazer? Então, muito importante na comunicação humanizada e não violenta, ser empático e compreender os sentimentos do outro. Então, para começar, você precisa entender que você está falando com uma pessoa que vive em estado de vulnerabilidade, ou uma pessoa que vive em estado de pobreza, ou uma pessoa que tem negado a ela uma série de fatores, uma série de elementos sociais que as outras pessoas têm. Tá? Então não tem dinheiro para comprar isso, não tem dinheiro para comprar aquilo, não tem dinheiro para isso, tem dinheiro para o básico do básico do básico. Então são pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, foram privadas de muitas coisas e continuam sendo privadas de muitas coisas. Então, esse olhar já humanizado para o outro já vai fazer com que você
não reaja querendo atacar o outro. Tá? Então, essa é a empatia, lembra da empatia. Vimos que o papel social do beneficiário é de alguém em situação de vulnerabilidade, que precisa do programa. Então, ele sente de fato essa ameaça de perder uma forma importantíssima para que ele possa colocar comida na mesa, para que ele não passe fome, para que ele consiga dar comida para os seus filhos. Então, é bem importante essa Bolsa Família, né? Essa transferência de renda para eles. Isso é muito importante. Então, primeiro, dê um bom dia ou boa tarde, use uma linguagem corporal de tranquilidade. É o exemplo que eu dei para vocês com a aluna que veio brigar comigo por algum problema que ela estava tendo com a universidade. Então, se eu reajo de uma forma violenta, não temos só um conflito. Não queremos o conflito. Então, bom dia, boa tarde, e usar uma linguagem corporal de tranquilidade, de calma. E fazer aquilo que a gente conversou, né? Explique ao beneficiário sobre a visita, o que é, para que serve. Então é importante deixar claro para ele que a visita ela faz parte de um compromisso do governo com as famílias, não é querer tirar a bolsa, não, é um compromisso que eles têm com as famílias. Essa visita é para ter os dados atualizados, para saber, né, para garantir esse recebimento da bolsa, para pensar em melhorias para o programa, tá? Então é você ter, e aí você precisa saber disso, você precisa ler sobre o programa, você precisa ter informações sobre, você precisa se atualizar, lembra, se planejar, atualizar e ter informação, para que você possa falar com ele de forma tranquila sobre isso, tá? Importante dizer que a visita é algo positivo, para que o governo consiga saber sobre a realidade das famílias no Brasil, para que possa auxiliar cada vez mais, tá? E que esses dados eles são importantes, porque é preciso conhecer mais a situação das famílias que fazem parte do programa para melhorá-lo sempre. Então é muito importante esse conhecimento por parte do governo. E vocês que estão trabalhando para o governo nessa situação, estão sendo contratados para poder fazer essas visitas, vocês entendem a importância disso. Então, vocês precisam entender de fato a importância dessa visita e a importância desse preenchimento, dessa atualização, para que você consiga dizer isso para eles. Tá? Então, é muito importante ter conhecimento, você tem que saber o que você está falando, saber a importância desse programa. Muito importante. Esse programa é importantíssimo. Tá? Esse programa já a gente vai ver nas próximas aulas. Reconhecido internacionalmente. Então, é importante que vocês falem isso para o beneficiário nessa situação de desconfiança, de medo, de agressividade ou qualquer coisa que seja contra a sua visita, contra o governo, contra, tá, essa situação que você está vivendo ali. E aí eu quero terminar essa aula com uma frase. E essa frase, eu confesso que é minha, né? Então eu mesma criei essa frase, eu acho que é bem importante pensar sobre isso, né? Então vocês têm percebido que eu tenho terminado as aulas com uma frase, né? Com uma citação, né? de algum estudioso, pedagogo, enfim, né? Sociólogo, para a gente pensar, né? Encerrar, fazer as considerações finais a partir de uma citação. E aí essa fala, né? Investir no povo é investir em uma sociedade com equidade, igualdade e justiça social. A equidade, gente, para que a gente possa ter igualdade, a gente tem que pensar em equidade. Então, a gente tem pessoas que ganham muito e tem pessoas que ganham pouco. Para que a gente tenha igualdade, a gente vai ter que botar umas escadinhas para quem ganha pouco, para que ela chegue na que ganha muito. Então, equidade é você dar essa escada, é você oferecer esses elementos para que essa pessoa cresça e a gente tenha igualdade. Então, não adianta você falar que o fulaninho não consegue ganhar muito porque ele não quer, se a gente viu em outras aulas que a desigualdade econômica, social na nossa sociedade, no Brasil, tem cor, tem gênero, né?
tem classe. Então, é muito importante que a gente saiba que, para que a gente possa diminuir essas taxas de desigualdade, para que a gente dê oportunidade para todos, para que as pessoas consigam se desenvolver socialmente, é preciso dar as escadas, é preciso fazer os movimentos para que essa pessoa consiga alçar. Porque sozinha ela não vai, ou não vai, não vou dizer não vai, mas ela não vai ser a regra, ela vai ser a exceção. As pessoas que conseguem, e geralmente quando conseguem, se você for observar, você vai ter aí escadas que foram colocadas. Então eu digo isso para vocês porque Anne, eu vim de família pobre, minha avó é do Piauí, passou fome, veio do Piauí para o Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor. Então, eu de uma família com vários filhos, de uma família pobre passava fome. Então, essa família vem para o Rio de Janeiro. Então, se a Anne, que vocês estão vendo aqui, professora universitária, né, que já tem uma situação econômica bem diferente da avó, é porque projetos, movimentos, políticas públicas foram sendo desenvolvidas para que a Anne tivesse tudo. Então, se a Anne está aqui hoje é por isso. É óbvio que há o esforço da Anne, mas há um monte de projetos e de políticas públicas que auxiliaram a Anne está aqui hoje. Então, você fazer com que saia-se de uma situação socioeconômica para outra situação socioeconômica, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de projetos, políticas públicas, a gente precisa para que o cenário mude. Não adianta botar culpa só no indivíduo. O indivíduo faz parte de um coletivo e de uma sociedade, que no nosso país é desigual. Então, investir no povo é investir numa sociedade com equidade, igualdade e justiça social. Então, precisamos de investimento na população, no povo. E o programa Bolsa Família traz isso, faz isso, para poder ali cuidar, né, das pessoas que estão em estado de pobreza, extrema pobreza, de vulnerabilidade muito grande, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso em outras aulas e eu deixo aqui um tchau para vocês. Até a próxima!